Está no ar mais uma edição do Revista TST, com tudo que é destaque no Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, bancário que pediu demissão para quitar dívidas com traficantes vai ser reintegrado ao emprego. Em decisão inédita, rede de exploração sexual de crianças e adolescentes é condenada pela Justiça do Trabalho por dano moral coletivo. E uma entrevista com a ministra Adelaide Miranda Arantes sobre os direitos trabalhistas das gestantes. Esses e outros destaques, agora no Revista TST. O Revista TST de hoje começa com um julgamento de destaque da Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. O repórter Rafael Porfírio acompanhou os trabalhos por lá e tem mais informações. Olá, Rafael. Olá, Ana. Um dos recursos analisados pelos ministros foi sobre a obrigatoriedade de uma empresa preencher as cotas para pessoas com deficiência, sob pena de pagamento de multa e danos morais coletivos. O recurso analisado foi de uma fábrica que desenvolve vidros para indústrias automotivas, náuticas e ferroviárias. O Ministério Público do Trabalho, com base em inquérito civil, processou a empresa por verificar que ela não estava cumprindo a legislação no que diz respeito à obrigatoriedade imposta a empresas com mais de 100 empregados de reservar de 2% a 5% dos cargos para pessoas reabilitadas pelo INSS ou portadoras de deficiência. Nas primeiras instâncias, o Ministério Público do Trabalho conseguiu a tutela antecipada para que a empresa cumprisse as cotas para deficientes sob pena de pagamento de multa antes da decisão final da Justiça. Na SDI1, houve reviravolta no caso. Vamos acompanhar. O caso chegou à SDI1 depois que a 7ª turma do TST negou o seguimento aos embargos de declaração da empresa, ficando mantida a decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, que condenou a empresa ao pagamento de multa de R$10 mil por empregado não contratado na cota de deficiente e indenização de R$200 mil por dano moral coletivo, reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ao analisar o recurso, os ministros da SDI1 verificaram as informações contidas no processo. A defesa da empresa alegou que sempre que há vaga para qualquer função, a empresa preferencialmente entra em contato com entidades que possam fornecer mão de obra de trabalhadores com deficiência e apenas não encontrando, contrata funcionários sem deficiência. A defesa argumentou ainda que as agências e órgãos que fornecem mão de obra de pessoas com deficiência encaminham poucos trabalhadores, havendo carência de pessoal no mercado. Já o Ministério Público do Trabalho sustentou que o protocolo formal de solicitação de candidatos à vaga junto a órgãos competentes e agências é insuficiente. Para o MPT, cabe ao empregador a adoção de procedimentos especiais como ajudas técnicas e adaptações do ambiente de trabalho para favorecer a contratação de empregados deficientes ou reabilitados. Ao analisar o caso na SDI1, o relator ministro Brito Pereira aceitou o pedido da empresa e afastou a condenação por dano moral coletivo e o pagamento da multa. Anotei que, em razão de a empresa haver desenvolvido todos os esforços tendentes a admitir pessoas para atender à disposição do artigo 93 da Lei 8.213/91, portanto, portadoras de necessidades e até reabilitados. Assim, não se poderia imputar à empresa nenhuma multa, nem mesmo a compensação por dano moral coletivo. Para o ministro Cláudio Brandão, é incontroverso que a empresa adotou medidas para tentar encontrar candidatos para o preenchimento das vagas para deficientes. Mas ele abriu divergência no sentido de que ficasse expresso que a absolvição não livraria a empresa da obrigação de cumprimento da cota. A ação foi posta em 2009, nós estamos em 2016. Certamente o Senai de 2009, que motivou a propositura da ação, não é o mesmo Senai de 7 anos depois. E se julgasse a ação inteiramente improcedente, dar-se-ia a esta empresa um salvo-conduto. 3 ministros acompanharam a divergência. Pode ser que hoje, e eu concordo, a empresa não possa ser sancionada,
porque ela mostrou que tentou e não conseguiu. Mas isso não significa que, mudadas as condições futuras, ela esteja eximida de cumprir a lei, e não precisa de uma outra ação. Outros ministros, no entanto, defenderam que a discussão se restringisse ao caso concreto. Há uma convicção, que me parece consensual até aqui, de que a empresa não infringiu a lei até o momento, de que, portanto, não se faz necessária a emissão de uma ordem judicial para reconhecer que ela cumpra a lei, porque ela vem cumprindo a lei no que lhe foi possível cumprir a lei. Com todo respeito, não diviso fundamento jurídico para se impor um provimento declaratório pelo descumprimento em tese e futuro da lei. O fato de não ter conseguido cumprir a lei não significa que ela está liberada da obrigação em relação ao futuro. Essa obrigação em relação ao futuro está prevista em lei. Ela não depende de decisão judicial para efeito de cumprimento. O que significa, em relação a esses autos, que, embora ela não esteja liberada, que pelas circunstâncias presentes não pode ser condenada a pagar multa ou danos morais à coletividade. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, defendeu que a adequação do voto do relator para reforçar a obrigação da empresa em cumprir as cotas conforme queria a divergência poderia suscitar questionamentos. O pedido do Ministério Público foi um pedido muito concreto de contratar em 3 meses. A ação é de 2009. A ação é de 2009. Significa que ela foi ajuizada a ação, ela demonstrou no curso do processo, na parte em que há produção de provas, ela demonstrou que não havia possibilidade de contratar, porque não tinha. Gente, ela tomou todas as medidas. Se nós colocássemos agora essa obrigação, nesse momento, tal como a divergência agora estaria querendo, de forma genérica, sem nem fazer a menção aos 3 meses, realmente nós estaríamos descolando daquilo que foi o pedido. Agora, se nós colocamos os 3 meses, a partir desse momento, a obrigação passa a ser exigida a partir desse momento, exigindo novas provas. Por maioria, os ministros decidiram absolver a empresa da condenação ao pagamento da multa e indenização por dano moral coletivo nos termos definidos pelo relator. E na seção 2 de dissídios individuais ficou mantida a reintegração de um empregado do Banco do Brasil que pediu demissão para receber as verbas rescisórias e pagar dívidas com traficantes. De acordo com o levantamento mais recente da Fundação Oswaldo Cruz sobre o consumo de crack no Brasil, 370 mil pessoas usam a droga regularmente no país. No Paraná, um empregado do Banco do Brasil que era dependente de crack entrou na justiça pedindo a reintegração ao emprego. Ele alegou que após passar 4 dias usando a droga e sem se alimentar, pediu demissão na agência. Segundo ele, foi um ato de desespero para quitar uma dívida com um traficante que ameaçava os pais dele de morte. Antes de a dispensa ser homologada, o empregado chegou a pedir o cancelamento, o que foi negado pela instituição. O TRT do Paraná manteve a decisão de primeira instância que havia condenado o banco a reintegrar o trabalhador ao emprego. A decisão foi baseada em laudos médicos que comprovavam que o bancário enfrentava há anos sérios problemas psiquiátricos, como transtornos bipolar e comportamental por causa do uso de drogas. Além disso, o sindicato da categoria se recusou a homologar o pedido de demissão devido ao estado de saúde do empregado. O banco entrou com um novo recurso no TST, mas o relator na seção 2 de dissídios individuais, ministro Douglas Alencar Rodrigues, rejeitou o pedido. Para o ministro, a condição em que o bancário se encontrava justifica a retirada do pedido de demissão. E o Código Civil estabelece que os usuários de drogas, entre outros, são relativamente incapazes. Existe uma zona gris, uma zona cinzenta em que essas pessoas possuem maior ou menor capacidade cognitiva, capacidade de discernimento para a prática dos atos da vida civil,
E é por isso que o Código prevê a possibilidade da anulação dos atos jurídicos por eles praticados, a depender, evidentemente, das provas que sejam produzidas. Os demais ministros da sessão seguiram o mesmo entendimento. E no nosso site tst.jus.br/sessões ao vivo, você pode assistir em tempo real todas as sessões do TST. Elas são transmitidas a partir das 9 horas da manhã. E no próximo bloco, rede de exploração sexual de crianças e adolescentes é condenada pela Justiça do Trabalho por dano moral coletivo. Estamos de volta com Revista TST e chegou a hora de fazer um giro para acompanhar os julgamentos das turmas do tribunal. A gente começa com uma decisão da primeira turma. Por lá ficou mantida a condenação por dano moral coletivo de um grupo de microempresários, políticos, advogados e policiais condenados pela Justiça do Trabalho por integrarem uma rede organizada de exploração sexual de crianças e adolescentes na Paraíba. Os condenados insistiram na incompetência da Justiça do Trabalho em julgar o caso, alegando que as relações de cunho sexual estariam ligadas às relações de consumo. Mas o relator, ministro Hugo Scheuermann, destacou que a Convenção 182 da OIT, que conceitua a oferta de crianças para a prostituição como uma das piores formas de trabalho infantil, tem hierarquia superior ao Código de Defesa do Consumidor. O presidente da turma, ministro Valmir Oliveira da Costa, afirmou que não existe relação de consumo, e sim uma relação de trabalho promíscua, penalmente punível, vedada tanto pela Constituição quanto pelo Código Penal. Os condenados terão que pagar de forma solidária cerca de R$500 mil, que será revertido ao Fundo Municipal da Infância e da Juventude de Sapé, na Paraíba. Foi a primeira vez que o tribunal analisou um caso desse tipo. E a segunda turma aumentou de R$2.000 para R$7 mil o valor da indenização que o Walmart terá que pagar a uma empregada adolescente que trabalhou como operadora de caixa, função proibida a menores conforme norma coletiva de trabalho. A relatora do recurso, ministra Maria Helena Malman, considerou que a imposição de uma função que exige manipulação de valores violou a norma, além de ter colocado a jovem em situação prejudicial à sua moralidade, diante da venda a varejo e manuseio usual de bebidas alcoólicas. A decisão foi unânime. E o nosso próximo destaque é da 8ª turma, que autorizou o Banco do Brasil a pagar de forma parcelada indenização no valor de R$1.700.000 a um gerente vítima de sequestro. Após sofrer 4 assaltos, o gerente de uma agência do Banco do Brasil desenvolveu estresse pós-traumático e foi aposentado por invalidez. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia manteve a decisão de primeira instância, que havia condenado o banco a pagar de uma só vez indenização por dano moral no valor de R$500 mil e a pensão vitalícia de 50% do último salário até que o bancário completasse 60 anos de idade. O banco recorreu ao TST. Na 8ª turma, a relatora, ministra Maria Cristina Peduzzi, avaliou que, embora a indenização seja devida, a determinação de pagamento em uma única parcela contrariou o Código Civil. A ministra ainda modificou a forma de pagamento da pensão, que passou para 20% do último salário até o momento em que o bancário voltar à ativa ou completar 73 anos e meio. Eu conheço do recurso de revista do reclamado, que é o único que recorre, no tópico danos morais, caracterização e quantum indenizatório, gerente bancário, por violação do artigo 944 do Código Civil. No mérito, dou-lhe parcial provimento para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais, que passa a ser de R$200 mil. Observando-se a dedução de valores já pagos sob igual título, conforme registrado no acórdão recorrido. O entendimento da turma foi de que a incapacidade é temporária e apenas para atividades bancárias. A decisão foi unânime.
E o nosso giro de notícias continua. Confira agora um destaque da 7ª turma. A Habitare Construtora e Incorporadora foi condenada por não preencher a cota mínima de portadores de necessidades especiais. Embora oferecesse as vagas previstas na lei, a empresa fazia diversas exigências e requisitos além dos necessários para a função e limitava o acesso a determinado grupo de deficientes. O relator do processo no TST, ministro Vieira de Mello Filho, destacou que impor que os trabalhadores em geral e os empregados portadores de deficiência se igualem é ignorar os limites físicos de ambos e suas diferenças. E essa notícia teve destaque na página do TST no Facebook. O Fernando Ítalo aproveitou para deixar um comentário. Na opinião dele, as empresas só querem oferecer vagas com pequenos salários e existe um grande número de pessoas deficientes com nível superior, mas, segundo ele, não encontram oportunidades de liderança. E você também pode deixar a sua opinião na página do TST no Facebook. Basta acessar facebook.com/TSTJus. E no próximo bloco, ministra Adelaide Miranda Arantes esclarece dúvidas sobre os direitos trabalhistas da mulher na gestação e após o nascimento do bebê. Veja agora outras notícias de destaque. O Pleno do TST aprovou por maioria de votos a adoção de concurso público nacional unificado de ingresso na magistratura trabalhista. A partir de agora, os concursos públicos para juiz do trabalho vão ser centralizados pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENAMAT, e vão ser realizados em 6 etapas. O concurso ainda é facultativo e depende da adesão dos tribunais regionais do trabalho. Representantes de empresas privadas e estatais estiveram no TST para confirmar participação na Semana Nacional da Conciliação. Pela primeira vez, a Procuradoria-Geral da União vai participar. A PGU indicou 50 ações para serem resolvidas. O vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, espera que a mobilização coloque fim a milhares de processos. Para nós é uma vitória muito grande, que sem essa semana de conciliação, seriam mais 10 mil processos dormindo nas prateleiras das varas regionais e aqui do TST. A Semana Nacional da Conciliação vai de 13 a 17 de junho. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, iniciou uma série de visitas às unidades do tribunal. O primeiro local visitado foi a garagem, onde se concentram os setores de transporte e manutenção. O objetivo foi conhecer o trabalho desenvolvido e valorizar boas práticas. Após 5 dias no TRT da Bahia, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, encerrou correição com elogio às iniciativas do regional na área de tecnologia. O tribunal criou um aplicativo de acompanhamento processual para celulares. A produtividade, a estrutura administrativa e judicial e as conciliações também foram avaliadas durante a correição. E hoje aqui no estúdio eu recebo a ministra Adelaide Miranda Arantes para esclarecer dúvidas sobre os direitos trabalhistas da mulher quando ela está grávida e no pós-parto. Obrigada pela presença, ministra. Obrigada pela oportunidade, Ana, de participar do programa Revista TST. Bom, ministra, nós recebemos várias perguntas sobre esse tema nas nossas redes sociais e selecionamos algumas para serem respondidas aqui pela senhora. Mas eu queria começar, antes disso, com uma primeira pergunta, uma pergunta geral sobre esse tema. Quais os direitos da gestante enquanto ela ainda está trabalhando, ministra? Nossa legislação, ela avançou bastante, né? A consolidação das leis do trabalho, ela tem todo um capítulo destinado à proteção à mulher e, nesse capítulo, uma seção inteira destinada à proteção da gestante. Porque a proteção da gestante, na verdade, é a proteção da mulher no emprego, né? É a proteção da mulher como gênero, a proteção da criança que vai nascer. Na verdade, é uma proteção trabalhista, mas também é uma proteção social. Bom, ministra, vamos então agora conferir a primeira pergunta que foi enviada para a nossa página.
É a pergunta da Eliane Zotti, ela que está bem preocupada com a questão aí do Zika vírus. E ela diz o seguinte: trabalho como contratada no programa de combate ao AIDS e acabei de saber que estou grávida e gostaria de solicitar troca de função devido ao risco do Zika vírus. Gostaria de informações a respeito de alguma lei que me ampare. O que ela pode fazer, ministra? Essa é uma preocupação que é de toda a sociedade nesse momento, né? A contaminação através contaminação do Zika vírus. Ela pode, a CLT permite o pedido para trocar de função em razão da necessidade. Nesse caso, ela precisará consultar o médico, né? E o médico recomendar, na situação particular do trabalho dela, e aí ela solicita no trabalho e provavelmente ela vai ser atendida, porque a lei prevê a troca de função quando é necessária para a saúde da mulher grávida. Ministra, a gente tem mais uma dúvida. Vamos conferir? Olha, a pergunta da Natália Guadaim. Ela diz o seguinte: é verdade que toda gestante tem direito a 6 faltas para consulta médica sem necessidade de declaração ou atestado médico? O que fazer se a empresa descontar o dia? Se houver o desconto, o que eu sugiro é que, primeiro, a trabalhadora tente, junto ao seu empregador, que seja reembolsado aquele desconto, né? E caso não seja atendida, a alternativa seria uma reclamação judicial na justiça para reaver o direito. E com relação à licença maternidade, ministra, a licença ampliada, vale para quem? A licença ampliada é uma lei do ano de 2008 que, através do Empresa Cidadã, que é um programa, a licença maternidade pode ser ampliada em 60 dias. Mas isso depende da empresa fazer o convênio Empresa Cidadã, o empregador fazer o convênio Empresa Cidadã. O que nós constatamos é que o nível de adesão não é muito alto, ou seja, não são tantas empresas que fazem, né? E esse direito ampliado é um direito de aumento em 60 dias da licença maternidade e o pagamento feito pela empresa e abatido do imposto de renda. E a mãe pode abrir mão da licença maternidade para voltar ao trabalho, se ela quiser? Não pode. Não. Trata-se da proteção, que é a proteção à mulher, a proteção à criança, né? E esse direito ele está nos direitos que nós chamamos de direito inalienável. Ela não pode abrir mão. Ministra, a gente tem mais uma pergunta sobre essa questão da licença maternidade. É a pergunta da Karine Edneia. Acabado o período da licença maternidade, a mãe tem direito de sair para amamentar? Se sim, por quanto tempo? Karina, é uma boa pergunta, né? Porque abrange um universo grande de mães, de gestantes, né? Ela tem o direito, sim. São 2 intervalos de 30 minutos durante o expediente, nos primeiros 6 meses de amamentação, sendo que esse período de 6 meses ele pode ser dilatado caso o médico constate que a mãe precisa prorrogar mais o tempo de amamentação, por questão de saúde da criança ou coisa assim. São 2 períodos de 30 minutos durante o expediente de trabalho. Em caso de falecimento da mãe, ministra, durante o período da licença maternidade, o pai ganha esse direito, então, a ter essa licença no período correspondente? Ganha, sim, o direito. Pelo mesmo tempo que a mãe falecida tem o direito, o pai também terá o mesmo direito. E se a mulher engravidar durante o aviso prévio, o que acontece? Ela pode ser, inclusive, reintegrada ao serviço? Pode ser reintegrada, porque isso foi uma evolução da jurisprudência e que acabou incorporando como patrimônio legal da mulher gestante, né, que a gravidez, a Constituição Federal, ela assegurou o emprego desde a gravidez, né? Então, esse desde a gravidez, não importa se a gravidez é ali no curso do aviso prévio. Porque aí tem uma particularidade, porque o aviso prévio, ele integra o tempo de serviço. Mesmo indenizado, é como se fosse o próprio tempo de serviço. E aí, esse período também está, a gestante tem
a garantia de emprego assegurada nesse período. Mas e se a gravidez ocorrer no período de experiência, durante o contrato de experiência, o que acontece? Foi aprovado no Tribunal Superior do Trabalho, em 2012, a súmula 244. É uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que é muito discutida, em determinados setores ela é muito contestada, em outros ela é muito elogiada, que estendeu a garantia de emprego da gestante, isso em função de decisões do Tribunal Superior do Trabalho, de várias decisões de outros tribunais regionais, que em razão de vários precedentes que já tinham, né? Então foi uniformizada a jurisprudência através da súmula 244, que assegura o emprego da gestante também no contrato por prazo determinado. Isso vem evoluindo na interpretação da jurisprudência para contratos de estágio, para contratos, inclusive de aprendiz, não importando muito a natureza do contrato. Não muda o contrato de determinado para indeterminado, mas é uma espécie de interrupção para que seja assegurada à mulher a garantia de emprego. Bom, ministra, e por fim nós temos mais uma dúvida que foi enviada. É a pergunta da Eloá Azevedo. E ela quer saber o seguinte: ela disse que foi mandada embora e não sabia que estava grávida, porém já se passaram alguns meses. Ela gostaria de saber se tem um tempo certo para recorrer. Eu diria para a Eloá e para quem conviver com essa situação que assim que ela souber da gravidez, ela procurar o empregador. Dizer, olha, no curso do aviso prévio ou antes do curso do aviso prévio, eu estava grávida, não sabia, peço que eu seja reintegrada. Peço a reintegração. Porque isso demonstra boa fé, né? Ela não ficar aguardando o decorrer do tempo, aguardando ela dar à luz, aguardando terminar. Porque, na verdade, ela tem até 2 anos, a prescrição após decorridos 2 anos da rescisão do contrato. Mas, nesse caso, por uma questão de bom senso, por uma questão de boa fé, ela deve, assim que souber da gravidez, ela comunicar ao empregador para possibilitar o empregador o trabalho dela e não só a indenização. Tá certo, ministra. Muito obrigada pela sua participação aqui no Revista TST. Sou eu que agradeço essa oportunidade e estarei sempre à disposição do Revista TST. E esta edição do Revista TST termina aqui. Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!